Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma interação terapêutica. Hoje o tema vai ser quente, gente. E quem vai me ajudar nessa noite de hoje vai ser a Sheila. Nós vamos falar sobre comunicação nos relacionamentos, comunicação pacífica. Quem consegue ter? Eu estou aprendendo. Se apresenta para nós, Sheila, e pode começar. Boa noite. Deixa eu destacar o vídeo. Boa noite, eu sou Sheila, sou terapeuta sistêmica, analista corporal. Você vai destacar, Rogério, o vídeo? Já está destacado. Já? Tá, aqui não está aparecendo para mim. Então, gente, comunicação, né? Um desafio cada vez maior na vida moderna. As pessoas se comunicam de longe, muitas vezes agora, né? Por celular, por mensagem, e está cada vez maior o desafio de uma conversa cara a cara, não é? Falar o que nos incomoda é muito importante, senão o que acontece? Isso vai juntando, isso gera o que a gente chama de resíduo, né? Vai ficando, e quando a gente às vezes vai tentar falar depois, fala como não deveria. Então, a comunicação que traz paz, não gera atritos, ela está muito mais ligada a como a gente fala do que o que falamos, mas como falamos, não é? Precisamos ser claros naquilo que nós queremos falar. Não tem como o outro adivinhar, né? Querer que o outro adivinhe é uma posição infantil. Quando eu não concordo, quando eu não gosto de alguma coisa, eu tenho a obrigação de falar para o outro. E muitas vezes o que algo tem significado para mim, significa completamente diferente para o outro. Daí vem os mal entendidos. Quem aqui nunca foi vítima de né? Falar algo e o outro entender completamente diferente. Então, qual é o caminho, né, para que a gente evite isso, né, para que a comunicação ela seja clara, sincera e sem ofensas? O caminho para isso é a empatia. A empatia é você saber se colocar no lugar do outro. Então, perceber o estado da outra pessoa, né? Eu preciso ter uma conversa com a Monique. Eu conheço a Monique há um tempo. Como está hoje? Eu posso observar, né? Será que ela está disposta a essa conversa? Será que ela se mostra cansada, irritada, né? O nosso rosto tem microexpressões que demonstram, né? Até o nosso corpo, os nossos gestos. Ainda mais quando é com alguém que está próximo de nós, né? Como um cônjuge, sinais que eu posso prestar atenção e ver se é o momento certo. Será que podemos ter essa conversa agora? Será que quando eu falo, eu deixo o outro respirar para poder responder, para poder trazer de volta aquilo que eu perguntei? A empatia também não é só com o outro, é comigo também. Como que eu estou para essa conversa que eu pretendo fazer? Eu estou com a disposição correta, com a ideia certa, estou usando de empatia. São avaliações importantes que nós precisamos fazer na comunicação. Agora vai falar para a gente sobre audição seletiva. O que isso significa? Pode ser, Monique? Sim. Audição seletiva. E isso me pegou porque resolveu um tanto de problema aqui em casa. O que é audição seletiva? Eu vou ler aqui na íntegra.
é a pessoa que ouve alguns sons e outros não. E desses sons que ela ouve, nem todos ela entende. Então, não significa que ela ouve o que quer. Ela só ouve o que consegue. Eita! Isso quer dizer o quê? Quando eu julgava o meu marido excelentíssimo, que ele não me escutava, não é porque ele estava dando uma de... É porque ele não entendia. Só que no mundo da mulher, a gente acha que o outro, como a Sheila falou, tem que adivinhar as coisas. Só que não é bem assim. E ainda bem que tem esse conhecimento para a gente refazer alguns caminhos. E isso causa muita rachadura na comunicação em geral. Porque fala assim, eu te falei. Não, peraí, você não me falou. Eu falo bolinho, o outro entende quadrado. Como que tá essa comunicação? No começo da matéria, a Sheila falou que tem que ser uma coisa clara, que dê para todos entender, né? Então, como que a gente pode fazer? E aí, mais para frente, a gente vai falar das formas amorosas, né? Da gente se comunicar. Não, meu amor, eu não entendi. Pode me repetir? Você falou isso, então quer dizer que você falou isso, isso e isso? Mas aí é que tá o negócio. Como que a gente faz? Você falou isso. Eu entendi que não sei o quê. E aí que dá as encrencas. É só na minha casa? Ou alguém está se identificando aí? O que acontece na audição seletiva? Então, a gente já entendeu que a pessoa, ela não é o que ela ouve só o que ela quer, é o que ela consegue. Então, ela tem um mecanismo diferente. Eu estou vendo gente dando risada, já se identificaram. Então, ela não é por maldade, é porque realmente a pessoa desenvolveu esse mecanismo. Qual que é o segredo quando a gente, então, percebe que ela não entende o que a gente fala? E para a gente não ficar bravo. É olhar. É ficar ali na frente. Você está me ouvindo? Eu posso falar agora? Você está me ouvindo? Ah, sim, agora eu estou. Pessoas que têm ouvido seletivo, não adianta você falar aqui na sala e o outro está lá no quarto e você achar, fica na ilusão que ele vai te ouvir e vai te entender. Não vai. Ou você vai falar com a pessoa e a pessoa está aqui, ó, no celular. Não vai. Porque ela está focada em outra coisa. Eu até tentava, e o marido estava ali, ele estava aqui, mas estava no celular. Daí eu falo, amor, tá me ouvindo? Aham, 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 aham. Será que dava certo isso? Não dava. E aí, a Monique dava uma de louca, né? Porque como que pode? Tá na minha frente e não me ouve. Mas aí eu entendi. Eu entendi. Ele tem ouvido seletivo. Então, não é tudo que ele ouve e não é tudo que ele ouve e vai entender. Então, com esse tipo de pessoa, se vocês identificarem, você tem que estar frente a frente e fazer com que ela preste atenção em você, para ela realmente entender o que você está falando. E aí a Sheila falou assim: você tem que perceber qual é o momento certo de você falar alguma coisa. E a gente tem que desenvolver isso a gente só desenvolve isso com o tempo, né? E às vezes tem as pessoas que estão casadas há 40 anos e não desenvolveu ainda. Essa semana foi um caso.
Tava lá, conversandinho, eu falei assim, meu amor, eu preciso que você preste atenção que eu tenho uma coisa importante para te falar. Tá me ouvindo? Tá, pode falar. Aí largou o celular, aí ele estava presente para ouvir o que eu tinha para falar. Se eu falasse daqui da cozinha e ele lá no quarto, não adianta. Mas eu te falei. Não, você não falou. E aí que dá os conflitos. Então, uma vez identificado que o nosso parceiro, alguém que a gente convive ou que a gente trabalha, tem o tal do ouvido seletivo, você tem que estar na frente da pessoa e fazer com que ela preste atenção no que você vai falar, para aí ter um resultado dessa conversa, dessa comunicação. É fácil fazer isso? Não, estou aprendendo agora. Aprendi isso esses dias. Mas já está dando muito resultado, porque evita ser briga. Quantas brigas desnecessárias pro tal de falar, ah, mas eu te avisei. Ah, mas eu falei, você que não prestou atenção em mim. Você nunca presta atenção em mim. Você tá no mundo da lua, não presta, não me nota. Aí as mulheres vítimas se faz um pouquinho, né? Eu sei, eu também fazia. Faz de vez em quando, estou em remissão. Então é para a gente prestar atenção e aprender. E é tão bom quando o outro entendeu? Tá bom. Aí tem o resultado. Mas aí depois a gente conversa sobre isso na hora da interação em si. Agora a Sheila vai falar um pouquinho sobre voltar a fita, uma outra técnica que eu não sabia. E agora a Sheila vai explicar para nós como que faz isso. É muito interessante, porque quando a gente fala sobre voltar a fita, quem que lembra daquela fita cassete? Gente, do meu tempo não é. Cadeira, né? Aquela fita cassete que a gente tinha que ouvir até o final, e se quisesse voltar a fita, tinha que virar ela para ela voltar, né? Você tinha que voltar ela para poder saber ouvir de novo. Então, o que significa voltar a fita? Ela é a responsabilidade de quem ouve. Porque não existe responsabilidade só sobre quem fala, mas também sobre quem ouve. Então, eu preciso ouvir o outro atentamente, como a Monique falou aqui, né? Muitas vezes olhando, estando perto. Por quê? Porque há pessoas que elas não estão interessadas em você, ela só está esperando a hora que você respirar para ela falar. Não acontece assim? E ganhar a briga sobre quem fala mais rápido, ou quem fala mais alto, ou quem tem mais argumentos. E não se torna um diálogo, se torna um duelo. Essa é a diferença. A pessoa diz assim, tá bom, mas... E começa, desembesta a falar. Então, quando eu estou numa conversa mais séria, né, que eu preciso passar algo importante, voltar à fita seria, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, me diz o que você entendeu dessa conversa. Repete para mim. E às vezes a gente se surpreende, porque a pessoa entendeu completamente diferente do que você falou. Ou você diz assim, olha, muito obrigado por você ter me explicado o que você sente. Então, quero dizer que tá, o que você entendeu resumidamente. Ou ainda, olha, eu acho que eu entendi, mas em outras palavras, para você, é isso mesmo? Me corrija, por favor, se eu estou errado. Isso é voltar à fita. Isso resolve, em parte, o que a Monique falou, do ouvido seletivo. Você vai notar que a pessoa não ouviu tudo o que você disse ou ouviu pela metade. E é muito diferente, né, da gente acusar a pessoa e dizer assim, ah, você nunca me ouve, do que dizer assim, olha, não foi bem assim o que eu quis dizer. Vou te explicar novamente, de maneira pacífica. Faz muita diferença. Vamos falar sobre a comunicação sensorial?
Essa comunicação sensorial é o máximo. Quem conhece aquelas pessoas que falam com o corpo, gesticula e faz assim, e quem tá do lado de fora acha que estão brigando? É isso mesmo. O que é comunicação sensorial? É você estar por inteiro na conversa. Estar ali para o outro. E não é só o que a pessoa está falando, é como o corpo dela, as expressões faciais estão reagindo. É muito interessante. Eu me, me comunico muito assim. Então, por exemplo, se eu estou no celular falando, aonde você mora? Eu estou aqui falando, você pega aquela rua assim, assado, a pessoa não está na minha frente, eu estou fazendo gestos. E aí, quando você vai falar com a pessoa, eu sempre gosto de usar o exemplo dos cônjuges, né? E aí eu posso pegar o meu exemplo aqui de casa, né? Qual é a intenção da comunicação quando a gente vai falar? Qual é o tom de voz que eu coloco nessa conversa? Quantas pessoas falam, quantas mulheres, normalmente as mulheres, gente, porque nós somos danada, né? A gente usa um tom de sarcasmo nas nossas frases. Um tomzinho de deboche. Nós conseguimos perceber isso. Quando a gente vai falar assim, e aí as mulheres às vezes falam assim, elas quebram o pescoço e erguem a sobrancelha. Tô tentando, Diana. Uhum. Eu não tô falando nada, mas o meu corpo tá falando. Uhum. 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 Aí você morde os cantos da boca. Como que vai resolver uma questão se eu já vou com o meu corpo assim, gritando? Uhum. O que que eu tô querendo com essa comunicação sensorial? Estou querendo resolver? Ou estou querendo provocar o outro para gerar uma discussão? É aquela que fala com o pezinho. Tô chacoalhando meu pé, gente, vocês estão percebendo? Uhum. Qual é a chance desse diálogo ter um bom resultado? E ter paz e viver feliz para sempre? Quase zero. Porque a gente já vai para a briga. E aí, aqui em casa, é muito interessante, porque eu uso as expressões sensoriais e o marido também. Então, quem ouve, quem vê, acha que a gente está brigando. Porque nós falamos, a família dele quando a pessoa traz da família. Traz lá na malinha de ferramentas. A família do meu marido, eles são família de italiano. Fala baixo? Não. Fala fazendo gestos? Sim. Parece que estão saindo no braço, todo mundo. Porque eles falam, eles erguem os braços, eles chacoalham o corpo. Qual é a chance de dar certo isso? Então, nós podemos falar tudo, qualquer coisa, até as coisas mais difíceis, e normalmente essas conversas difíceis precisam acontecer, mas nós precisamos treinar. Treinar na frente do espelho, muitas vezes, antes de você ir conversar. Porque se junta uma pessoa que tem muita comunicação sensorial do corpo,
e do ouvido seletivo, então você tem que treinar para ir para uma conversa. E muitas vezes nós, meninas, abaixar a nossa bola. Porque quem é dessa que chega assim, intimando, ou aquela que chega chorando, se fazendo de dodóizinha para a conversa. Então, tudo isso nós podemos treinar, né? Nós podemos perceber no nosso parceiro ou no ambiente de trabalho como que tá a pessoa. A Sheila falou um pouquinho, né, do rosto, você olhar, saber se a pessoa tá bem, se ela tá disposta a uma conversa. Ou se você olha e vê que a pessoa tá agitada, deu ruim no trabalho, brigou com alguém no trânsito, não é o momento de conversar. Então, tudo isso a gente consegue perceber. É treinar realmente a nossa percepção. Tem como fazer isso, mas precisa de treino. Precisa dessas ferramentas aqui que a gente está dando, que são super simples, mas que evita tantos conflitos. Saber a hora certa de falar. A gente aprende isso lá na nossa religião, muitas vezes, né? Nós somos ensinados assim. A gente não sabe pôr em prática. Então, muitas vezes, assim, é você... Só o jeito da pessoa entrar, andar, a gente já sabe se ela está num bom dia ou não. Mas para isso a gente tem que estar com os nossos 5 sentidos treinados. Nosso olhar. Olhar sempre assim, não é o momento. Eu tenho um pepino para descascar, mas não vai ser hoje, vai ter que esperar. Porque a pessoa já está agitada. Aí, quando ela estiver mais serena, aí a gente senta e fala, a gente pode conversar? Pegando tudo para nós. Eu estou me sentindo assim. Eu estou com essa dificuldade. Eu não entendi, você pode repetir? Não é você não me falou, você não me explicou, você não fez. Quanta coisa a gente consegue evitar com o simples fato da gente parar, perceber e ver a hora de agir. E aí tem outras dicas que agora é a Sheila que vai falar. Agora, saindo? Ok. Eu até falei assim, né, Monique? Se a pessoa não tem essa percepção aguçada, ela pode perguntar, né? Podemos hoje ter essa conversa ou você prefere deixar para amanhã? A pessoa pode dizer, ah, não, hoje não. Quantas vezes eu quis conversar com o Rogério à noite? E ele disse, não, agora de noite eu não consigo. Eu estou com sono, estou cansado, vamos deixar para amanhã. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu queria conversar naquele momento, naquela hora. Para mim era importante aquela hora. Mas ele não ia ouvir tudo que eu tinha para falar naquele momento, né? Então, existe um outro termo que a gente pode usar na comunicação, que é a franqueza amorosa. O que isso quer dizer? Eu não preciso fingir. Eu posso dizer o que eu penso e o que eu sinto, mas de maneira sincera, firme e amorosa. Pergunte-se, como eu gostaria que falassem comigo? Essa pergunta é muito importante. Como eu gostaria que falassem comigo? Comunicação é relacionamento, né? E as palavras, elas geram sentimentos o tempo todo. Então, será que as nossas palavras geram compaixão, alegria ou ofensa? Algumas pessoas já vêm na defensiva, né? Por quê? Muitas vezes isso tem a ver com a criação.
pessoas que foram muito censuradas, muito não se permitiu, né, que elas expusessem o que pensavam e o que sentiam, algumas vezes elas já vêm com 2 pedras na mão. Na defensiva, você mal falou algo, ela já se ofende, né? Mas quando nós vamos de maneira amorosa, nós podemos tirar essas pedras da mão dela, né? Podemos até adequar a nossa conversa, por exemplo, com crianças. Quando você vai conversar com uma criança, observe como ela se comunica, ela copia os pais. Né? Crianças que têm uma conversa agressiva é porque elas presenciam isso dentro de casa. Isso é muito sério, né? As crianças imitam o exemplo que elas veem, não é? E muitas vezes nós, adultos, agimos como criança quando emburramos, não é assim? Não gostei da conversa. Fecho a cara, faço o bico ou então me calo. Faço greve. Não respondo. Uma semana sem conversar. Né, Monique? Ela já me disse que era craque nessa técnica. Não respondo mais. Gente, isso não lembra quando a gente era criança, que a gente falava assim, tô de mal. Dá o dedão, dá o dedinho, não lembro. Mas estou de mal, não fale mais comigo. Não é assim? Então, em que isso resolve? É esse o movimento, Monique? Estou de mal. Em que isso resolve, né? Aí, uma outra técnica muito interessante que eu aprendi esses dias, que é a 5x2. É assim. Quando alguém lhe conta algo que você se assusta ou não gosta, conte até 5 e peça pelo menos 2 minutos para responder. Conte até 5 e fala, olha, daqui 2 minutos eu te respondo. Com certeza você vai dar uma resposta muito melhor. Porque aquela que vem no ímpeto, muitas vezes fere e ofende. Né? Quando você para, recua, 2 minutos, você consegue dar uma resposta melhor. Né? Então, comunicação, gente, é ter uma percepção aguçada do outro. Para que eu quero ter essa conversa? Seja com um amigo, um colega de trabalho ou cônjuge. Para quê? Qual é a finalidade de eu querer essa conversa? Se é ajudar, progredir, ok. Se é vencer uma batalha, ela não tem a intenção correta, né? Comunicação de casal, falando de maneira específica, né? De novo, o que é importante para você? É importante, por exemplo, que a pessoa olhe para você e diga, meu bem, quando eu estou falando, para mim é tão importante quando você para e olha para mim. Lembra quando a gente falou no começo sobre não adivinhar? Às vezes, para algumas pessoas, isso faz diferença. Ela consegue ouvir, digitar, responder um e-mail e repetir tudo o que você falou. Sim, algumas pessoas têm essa habilidade, mas outras preferem que pare e olhe para elas. As mulheres, geralmente, né, gostam disso, dessa atenção, desse corpo. Então, diga. Não espere que o outro adivinhe. Não pense assim, ele não olha nos meus olhos porque ele não tem consideração por mim. Não, simplesmente diga o que é importante para você. Outro detalhe foi aquele que falamos no início, que na comunicação de casal é muito comum. Eu posso estar falando A e o marido estar entendendo B. Por quê? Só por sermos homem e mulher, já há diferenças. Criação. Viemos de sistemas diferentes. O que na minha casa era entendido de um jeito, na casa do meu marido se entendia de outro, completamente diferente, né? Por isso, voltar à fita é importante. De novo, para que queremos ter essa conversa, né? Para
sorrirmos novamente, para que tudo fique mais leve. Essa deve ser a verdadeira intenção. E se a outra pessoa não me ouve, escreva. Já recomendei essa técnica para muitas mulheres. Né? Ele não me ouve, eu vou falar e ele me deixa falando sozinha. Escreva. A pessoa pode ler com calma, é um meio de se comunicar. Ela pode ler com calma e entender o que você tem para dizer para ela. Converse o casal, né? O que tem acontecido conosco? Por que não estamos conseguindo falar a mesma língua? Isso é muito importante, né? E nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Somos os únicos responsáveis pelo que nós sentimos. Muitas vezes eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou angustiada, porque eu preciso saber. Não jogar essa responsabilidade no outro. Eu preciso saber. Né? Por exemplo, por que eu estou triste? É mais confortável a gente pôr a culpa na outra pessoa. Mas é preciso identificar. Muitas vezes eu vim chateada do trabalho e ao chegar em casa e o marido abrir a boca, eu descarrego aquilo em cima dele. Mas a questão nem era essa. Eu já trouxe uma questão da rua, do trabalho, né, da família de origem, que está com problemas, entende? Isso faz diferença, né? Então, depende muito do meu olhar para que essa comunicação realmente funcione, né? O outro, ele pode ser um estímulo para um sentimento, mas não a causa desse. E aí, naquele vídeo introdutório, a gente falou também que iríamos falar sobre uma técnica que é a CNV, comunicação não violenta, né? Se a gente olhar na internet, há muitos vídeos interessantes falando sobre isso, porque ele é baseado num livro de um psicólogo americano que fez esse estudo. Mas eu resumi aqui para ficar mais fácil. Quem está anotando, quem gosta de anotar, é muito simples e são 4 passos que facilitam a comunicação não violenta. Então, o primeiro passo, eu vou dar os passos aqui, depois vou exemplificar, né? O primeiro passo é observar sem julgar. O segundo, identificar sentimentos. O terceiro passo, assumir responsabilidades. E o quarto passo, fazer pedidos. Então, observar sem julgar, identificar sentimentos, assumir responsabilidades e fazer pedidos. Vamos usar um exemplo? O marido calado. Um fato muito comum. Meu marido não conversa comigo. Não responde o que eu falo. Não me conta o que aconteceu na rua. Aí eu te pergunto, quando você começou a namorar com ele, ele era falante? Geralmente não, né? Já era casado. Podia pensar um pouquinho mais, porque quando a gente namora e está apaixonado, né? A gente vê estrelinhas, mas no geral, a gente sabe, ninguém muda ninguém. Aquela pessoa já tinha aquela característica. E muitas vezes eu, mulher, interpreto assim, ele é calado porque ele não me ama, porque ele não gosta mais de mim, porque ele não tem consideração, porque isso tudo são interpretações. Aqui disse observar sem julgar. Quais são os fatos? Então, o fato que eu trouxe aqui é, meu marido é calado. Ok, vamos para o próximo passo? Identificar sentimentos. O que isso causa em mim? Isso me remete a alguma história na vida? Isso me traz a lembrança de algo que eu vivi na minha infância, meu pai que não conversava comigo, minha mãe que me deixava sozinha, eu fico triste, fico com raiva, né?
Eu tinha necessidade de me sentir acolhida e querida e não estou encontrando isso. Você identificou o sentimento, isolou o sentimento. Assumir responsabilidades. O que é isso? Bom, o problema muitas vezes não é o marido ser calado, é que isso estimula em mim algo ruim. Né? Então, eu afasto a pessoa como a causa do problema. É que esse fato desperta em mim um sentimento. E esse sentimento é responsabilidade minha, não do outro. Ele nem sabe, ele nem conhece. E o quarto, que é o que eu mais gosto, o quarto ponto é fazer pedidos. Né? Então, o marido calado vai ser calado sempre. Mas você pode pedir para ele, meu bem, me dê a sua opinião. Para mim, o que você pensa é muito importante. E permita que ele fale. Muitos maridos não falam porque a mulher não deixa. Não dá tempo. Né? Nós tivemos um casal que visitava aqui a nossa região e a gente brincava assim, que ela não respirava, por isso que ele não conseguia falar, né? Ela nem respirava. Então, assim, dizer que o marido é calado, sim, mas ele não tinha nem a chance de falar, de se expressar. Né? Então, essa é uma observação que a gente precisa fazer. Então, vamos lá, ó, resumindo aqui, o que realmente aconteceu, né? Naquele fato que vai ser discutido. Vamos falar de um fato sem julgamento. Depois, que sentimento essa situação me trouxe? Observe o sentimento. Todo sentimento ele é causado por uma necessidade minha que não foi atendida. Então, isso é responsabilidade minha. Qual é a minha necessidade? Por isso gerou um sentimento. E aí eu posso ser clara no meu pedido. Né? O ponto de vista de um é diferente do outro. Eu posso mostrar o quanto aquilo é importante para mim. Para mim. Mas comunicação assertiva e pacífica é um exercício diário. Concordam comigo? É um exercício diário, né? A maioria de nós viemos de um lar onde isso não existia. Onde nós não aprendemos em casa o que era isso, né? Eu me lembro que quando eu casei com o Rogério falava assim para mim, mas você fala muito alto, fala mais baixo. E eu não percebia, porque eu também venho de uma família de italianos, de gente que fala alto, e o Rogério fala mais baixo, e ele se incomodava com aquilo. Mas para mim aquilo era normal, normal. Né? Então, se o outro não fala, ai, me incomoda, não faça assim, não faça desse jeito, faça do outro, eu poderia me ofender, né? Poderia dizer, quem é você para dar palpite no meu jeito de falar? Mas não, eu fui aprendendo a modificar isso. Ainda falo um pouco alto, mas fui aprendendo a modificar. Então, é um exercício diário, né? Era essa a mensagem que nós queríamos passar, né, Monique? Esses exercícios todos. Você tem alguma coisa mais que você queira acrescentar? Eu só tô achando graça, né? Porque eu descobri o porquê do silêncio, da mulherada que faz silêncio. E eu sou campeã disso. Eu acho que eu ganho todas as estrelas de ficar até uma semana sem conversar. E aí eu descobri, gente, eu tenho um trauma, vou falar para vocês que eu tenho um trauma e eu preciso de tratamento. Tô brincando. Mas é porque na minha casa, quando eu ficava de castigo, por exemplo, qual era o castigo? Vá para o seu quarto pensar e não me saia de lá. Quando a gente faz isso com uma criança, pensar no quê?
Mas o que que eu fiz? Ficar o dia inteiro sozinha, sem conversar com ninguém, sem ouvir ninguém. A minha casa já era um silêncio. Porque minha mãe não falava, minha mãe falava com os olhos, assim. Meu pai só olhava para ela assim, e falava, ih, que eu fiz? Então não tinha conversa em casa. O único que conversava na minha época era o ratinho, que a época era do ratinho. Meu pai chegava do trabalho, sentava e assistia o ratinho, só. Só o ratinho falava. A gente não se conversava. Quando eu venho e me junto com Israel, são 4 filhos, morando num terreno com primos, tios, vó, todo mundo falando ao mesmo tempo, falando alto, aí a gente casa. Tinha que falar, então ninguém ouvia, né, Monique? Sim, meu Deus do céu. E aí eu falava exatamente igual o Roger fala, para de falar alto. Eu falava, para de gritar. Tanto que quando os outros ouvem ele falando no celular, ouve lá na rua, de tanto que ele fala alto. E aí eu não entendia. Hoje a gente entende o porquê do silêncio. Então, quando eu me sinto que a gente está em conflito, uma discussão, uma briga, eu fico dentro de mim, me fecho e eu fico remoendo, refazendo o caminho. O que que eu fiz? O que que eu falei de errado? O que ele falou? Eu faço a fala, a réplica, a tréplica, sei lá como fala isso. Eu faço essas conversas dentro de mim. E por fora, em silêncio. Um silêncio absurdo. E eu já fiquei até uma semana sem conversar. E como tranquilo. Porque eu já tinha conversado com ele aqui dentro, estava tudo resolvido. E aí a gente entende o porquê das brigas. Olha quanta coisa dava para evitar. Mas a gente não sabe, se a gente não estudar, a gente não sabe essas coisas. Que tem tudo um fundo lá na infância. Então, prestar atenção como era com a minha mãe. Como eram os dois, pai e mãe como casal. O que eu estou replicando no meu casamento hoje, ou o que eu estou levando para o meu trabalho. Ou quando um fala, o que te remete, né? O que te causa. Teve uma situação de uma professora me falar uma coisa que na hora me remeteu à minha mãe e meu ouvido fez aquele sino e tampou, não ouvi mais nada. Então, quais são os gatilhos? Por que que a gente age dessa forma? Tudo tem explicação. E é fantástico quando a gente descobre e aí trazemos para a consciência e a gente consegue fazer o caminho inverso. E aí um caminho de solução. Conseguimos conversar como adultos, pacificamente, dispostos a acordos. Né? É fantástico nós sabemos do que nós somos feitos, o porquê que a gente age dessa forma, saber aonde que estão as respostas. E existem estratégias, né? Estratégias que podem melhorar a comunicação, como essas que a gente viu hoje, né? Maravilhoso. Pode encerrar, Sheila. Então, era isso que nós tínhamos para falar aqui, né? Os pontos importantes. Nós vamos agora terminar a gravação, né? Para que a gente possa continuar aqui a nossa interação, né? As dúvidas, a nossa conversa, mas a gravação agora se interrompe. Então, muito obrigado por quem está assistindo aqui ou vai assistir gravado, né? Que seja de proveito e de ajuda nas suas relações, como tem sido para nós e seja para você também.